De entrevista agora no Bastidores CNN, o ministro do Empreendedorismo, ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, para a gente falar sobre a disputa eleitoral no Brasil e em São Paulo. Ministro, obrigado pela presença aqui no nosso jornal. Eu gostaria de começar a nossa conversa questionando sobre essa pesquisa. Pelo que eu observei, essa pesquisa Real Time Big Data não colocou o senhor como candidato ao Senado Federal. Isso está definido? O senhor vai ser candidato ao Senado Federal ou o senhor já se decidiu eventualmente por ser o companheiro de chapa de Fernando Haddad? Bom, boa tarde a vocês. Nessa mesma pesquisa tem uma variável que eles colocam, o meu nome também embolado ali entre os empatados em primeiro lugar, numa das variáveis. É que vocês publicaram um cenário que não tem o meu nome, mas uma das variáveis está com o meu nome. Eu defini e disse ao presidente Lula que nós faremos aquilo que ele entender mais apropriado. Eu acho mais apropriado. Nós temos 4 nomes, 2 homens e 2 mulheres. O outro lado, que é o Tarcísio, já escolheu 4 homens. Então, eu disse a ele que achava interessante que tivéssemos um candidato a governador, uma candidata a vice-governadora, um candidato ao Senado e uma candidata ao Senado, para exatamente o discurso que a gente faz de gênero, de preservar, de garantir mulheres, fosse real, né? Para que a gente tivesse essa chance de fazer dessa maneira. Eu acho que seria interessante para todos nós. E é uma eleição que o principal para a gente é a eleição presidencial. E por isso que eu, como da outra vez, eu era candidato ao governo, você se recorda, quando eu fiz a proposta ao Lula e ele topou o Alckmin de vice, que foi uma surpresa, enfim, ele então me pediu para que não fosse candidato a governador, deixasse o Haddad ser candidato a governador. E eu concordei e saí ao Senado. Fui o segundo colocado para o Senado. Nas últimas 2 eleições aqui em São Paulo, eu tive 20 milhões de votos. E, naturalmente, eu pretendo disputar a eleição do Senado e ser senador. Acho que São Paulo merece alguém que conheça bastante o Estado, que conheça cidade por cidade. Não tem uma única cidade de São Paulo que eu não conheça, um deputado que eu não conheça. Acho relevante que a gente volte a ter peso no Senado de São Paulo. Um momento difícil, né, porque vai ter a reforma tributária. São Paulo é um dos estados que mais deve perder, né, a partir da reforma. E já de muito tempo eu ando, Uribe, com uma nota de R$100 no bolso, oferecendo para as pessoas pela rua, se alguém me falar o nome dos 3 senadores completos aqui de São Paulo. E não consigo dar essa nota para ninguém, porque ninguém consegue. As pessoas sempre lembram das características dos senadores, mas não do nome de cada um deles, né? Porque São Paulo perdeu essa influência. Para quem teve Fernando Henrique, Mário Covas, Montoro, José Serra, né? Pessoas que influenciavam o cenário nacional, nós perdemos essa influência no Senado. E agora, mais do que nunca, eu acho que está na hora de ser retomada essa influência e posso colaborar, é claro, com a campanha também do Haddad, porque o meu voto do interior, naquela disputa contra o Dória, eu perdi por 1%. E eu ganhei em 200 e tantas cidades também no interior de São Paulo. Então, acho que eu posso colaborar o suficiente para poder ser útil. Agora, se o Lula entender que o ser útil é mais de outra forma, eu queria mesmo era disputar o governo. Mas eu compreendi que ele, olha, é melhor que tenha um 13, porque o 13, o Haddad é associado à mudança da economia. Então, eu acho que quem mudou a economia foi uma dupla, o Haddad e a Simone Tebet. Eles podiam fazer uma dupla também para o governo de São Paulo. Tudo bem? Obrigada pela participação no Bastidores. Aqui é a Tainá. Oi, Tainá. Ministro, bom, eu queria organizar um pouco aqui as personagens, né? Entender. Se o senhor primeiro, né? O senhor já teve conversas com o presidente Lula, nós sabemos. Se nessas conversas o senhor chegou a apresentar seus argumentos e quais são eles? Eu queria entender, tem Simone Tebet e Marina Silva, o senhor disputando 2 vagas ao Senado. Todo mundo quer ir ao Senado, mas só tem 2 vagas. Que atributos o senhor enxerga ter que as suas 2 adversárias, ainda que no mesmo campo, são adversárias neste momento, não têm? E mais, quando o senhor fala da vice, eu estou entendendo que o senhor está inclinado a aceitar, caso seja um pedido direto do presidente Lula. Não é bem uma qualidade que eu tenho e que elas não têm. É que eu estou dizendo, do ponto de vista partidário, o meu diferencial. Partidariamente, eu estou no PSB há 40 anos. Né? Eu sou fundador do partido. Fui candidato a minha vida inteira pelo PSB. É natural que se chegar na convenção do partido,
Na hora que forem votar os convencionais do partido, eu não tenho dúvida que eu serei o primeiro escolhido. É muito pouco provável que não aconteça isso, né? Então, o presidente falou, olha, eu gostaria que vocês recepcionassem a Simone Tebet em São Paulo para ela ser útil ao partido e à candidatura presidencial. E nós recepcionamos. É uma figura super importante que ajudou muito o governo e agora ficou esse impasse quando a Marina surgiu com a candidatura via rede. As candidatas da Marina vieram todas as Marinas, a Elo e a outra Marina, enfim, todas se filiaram ao PSB. E a Marina ficou na rede e no final resolveu disputar também o Senado. Como nós somos todos amigos, eu acho que a pretensão deve ser assim, presidente, escolha como o senhor achar melhor, do jeito que o senhor fizer aí, nós vamos respeitar. E eu vou aceitar o que o presidente entender correto. O presidente falou, olha, fala isso com o Haddad e fala para o Haddad e o Alckmin resolver. Aí o Haddad fala com o Lula e fala para o Lula resolver com o Alckmin. E todo mundo põe o Alckmin para resolver. Se deixar o Alckmin resolver, ele vai me escolher para o Senado, que ele sabe que é o que eu quero disputar. Mas eu penso que o mais importante aqui é a gente garantir o segundo turno em São Paulo, com chance de ter segundo turno também na eleição brasileira. Porque há uma possibilidade grande de ter segundo turno na eleição do Lula. É muito ruim se São Paulo não tiver segundo turno numa eleição de governador. E a gente sabe que, embora o Haddad tenha pontuado bem até agora, mas eu não tenho convicção nem na candidatura do Kim e muito menos na do Paulo Serra. Portanto, podemos ficar com uma candidatura meio que o primeiro turno virar segundo em São Paulo, né? O que seria muito ruim, porque aí teríamos um segundo turno, eventualmente, sem uma presença nossa aqui em São Paulo. Agora, é uma decisão tão difícil que eu disse que é como se você batesse um pênalti numa final de Copa do Mundo. É tão difícil que quem devia bater esse pênalti é o presidente da República, porque qualquer erro significa bastante em São Paulo. Quando o Haddad disputou a eleição de presidente há 8 anos atrás, ele perdeu por 7,5 milhões aqui em São Paulo para presidente. Na eleição seguinte, que foi a passada, nós perdemos para o Bolsonaro por 2,5 milhões. Esses 5 milhões foi a única virada grande que houve no Brasil inteiro. O que significa dizer que esses 5 milhões deram a eleição do presidente Lula, garantiram a eleição do presidente Lula, que não venceu por 5 milhões. Então, isso pode levar a crer o seguinte: São Paulo tem 25% dos eleitores, qualquer decisão aqui que seja equivocada pode custar bem caro. Caro que eu falo é no sentido de a eleição presidencial contaminar. Nós estamos com o Lula hoje com uma certa folga, mas é uma eleição apertada. Eu acabei de voltar do Peru, numa eleição que eu fui lá para ajudar na eleição do Peru, está 49 pontos, ainda não se sabe quem ganhou a eleição. Está assim, 1.000 votos para lá, 1.000 para cá, 1.000 para lá, 1.000 para cá. Então, assim, um estado do tamanho de São Paulo é um estado muito relevante para você cometer um erro. Agora, a decisão, evidentemente, tem que ser do coletivo. No meu partido, como eu sou da Executiva Nacional, meu filho preside o Diretório Estadual, vai ser impossível ter uma convenção que eu não ganhe aqui. É muito pouco provável, né? E não adianta o PT achar que é melhor aquele ou o outro. Quem tem que achar melhor o candidato do PSB é o PSB. Mas eu estou aberto a ser convencido que há uma opção melhor que possa ser feita. O que eu tinha dito era o seguinte: lança os dois candidatos aqui e, eventualmente, lança uma outra candidata lá. Mas aí ficaríamos com 3 candidaturas, né? O que talvez não seja útil. Por exemplo, nós estamos perdendo um tempo. Já se vai há algum tempo que o Tarcísio tem andado por aí com os candidatos dele em conjunto. A gente não tem feito isso, porque fica uma situação delicada. A gente vai num lugar, eu falo bem delas e elas também falam bem de mim. Mas nenhuma delas até agora falou o que eu estou dizendo. Eu aceito qualquer que seja a decisão. Disse, inclusive, de suplência, para demonstrar que o mais importante é a eleição do presidente Lula. Isabel Mega. Ministro, bem-vindo aqui à CNN mais uma vez. O senhor é o terceiro da possível chapa de Fernando Haddad que chega aqui manifestando essa preferência e se colocando como candidato ao Senado. Mas sim, acho que aqui todos nós vimos uma abertura do senhor a aceitar se a escolha de Alckmin, do presidente Lula, for por uma posição na vice. Aqui 2 perguntas em uma. Qual é a posição ideal para vice na avaliação do senhor? Seria Simone Tebet ou Marina Silva e por quê? E
Uma terceira pergunta, então, o senhor descarta a possibilidade de fazer um lançamento avulso da sua candidatura ao Senado? Veja, vamos de trás para frente, né? Não existe candidatura avulsa, porque se nós estivermos coligados com o PT, nós podemos lançar 2 candidatos ao Senado. É isso. Agora, a rede pode lançar a sua candidatura desde que não esteja coligado. Eles vão ter que optar com qual coligação eles querem ficar. O PT que eu estou dizendo. Do ponto de vista meu, eu era candidato ao governo. Eu estou abrindo mão de ser candidato ao governo em respeito ao Haddad, porque eu tinha perguntado ao Haddad se ele queria ser, ele falou que não queria ser candidato ao governo, mas eu respeito e entendo que o fato de ser do 13, de ajudar o PT, na chapa de deputados, era relevante para o presidente ter a figura do Haddad aqui, então eu respeitei essa decisão. E vou respeitar também as outras. Agora, eu estou manifestando a minha opinião, que no meu partido, que eu estou aqui há tantos anos e tantas histórias contadas aqui dentro, acho pouco provável eu perder uma convenção aqui em São Paulo, né? Mas, de qualquer maneira, vamos tentar que não tenha, que não cheguemos a esse ponto, né? Do ponto de vista de quem seria melhor, eu sugeri, e o Haddad confirmou comigo, que prefere uma mulher. Entre as 2 candidatas, qualquer uma das 2 é ultra qualificada, tanto a Marina quanto a Simone, as 2 são muito qualificadas porque já disputaram a eleição majoritária de presidente da República. Isso dá uma qualificação, um voto também importante por ter presença feminina na chapa, contrariando o Tarcísio que fala sobre mulheres, mas não põe na chapa, nem na vaga do Senado. Então isso seria uma coisa interessante de ser avaliada. E entre as 2, eu não sei, eu acho que do ponto de vista do Haddad, ele tem preferência que fosse a Simone, porque ele acha que talvez a Simone pudesse representar mais a coisa assim da composição que deu ao equilíbrio da economia. A recuperação econômica do Brasil, que voltou a crescer depois de muitos anos, enfim, teve uma dupla que ficou responsável, que é o planejamento e a fazenda, ou a fazenda e o planejamento. E era exatamente a Simone e o Haddad. Mas eu também compreendo que... E eu perguntei ao presidente Lula, quando o senhor disse a Simone para ela vir para São Paulo, o senhor pediu para que ela viesse lhe ajudar ou que ela fosse exatamente senadora? Ele falou, não, eu pedi para ela ir me ajudar. Então, eu acho que ela vai cumprir o que ele falou. Agora, isso não acho relevante. Se o Lula tiver com 20 pontos na frente, podemos até ninguém ser candidato, entendeu? O problema é, enquanto a eleição estiver parelha, muito apertada, e a Copa do Mundo turva tudo isso, né? Porque o que se discute agora é esse período de Copa, o futebol absorve todos os sentimentos, né? Então adiou um pouco a nossa conversa. Mas nós vamos chegar a um consenso, porque quando as pessoas têm boa índole e se dão bem, todos nós somos amigos, nós vamos chegar a um consenso que possa ajudar a eleição número 1, que é a eleição do Lula e Alckmin, né? E depois a eleição número 2, que é do Haddad. E, se possível, fazer as vagas do Senado, que aqui em São Paulo não tem candidaturas fortes pela primeira vez no lado de lá. Não tem como teve o Tuma, não tem como teve pessoas mais famosas. Os candidatos ao Senado que eles apresentam são 2 candidatos que nunca disputaram a eleição majoritária. Então é possível, por exemplo, eu tive 20 milhões de votos em 2 eleições. O que me põe hoje com 12, 15, 20 pontos se eu não tive uma expressão de algum cargo que chamasse tanta atenção? Eu tenho a impressão que é um pouco desse recall das eleições passadas, né? A Clarissa Oliveira faz a próxima pergunta. Ministro, muito boa tarde. Muito obrigada por participar aqui do Bastidores CNN. Sempre um prazer falar com o senhor. Ministro, eu queria puxar alguns pontos que o senhor levantou já ao longo da sua exposição, pontuando não tanto a composição da chapa, mas o objetivo da chapa. Porque eu ouço muito aqui o senhor falar sobre a eleição do presidente Lula, a importância de ir para o segundo turno, garantir um palanque para Lula no segundo turno. Um candidato que, como o senhor mesmo disse, não queria ser candidato ao governo de São Paulo, e outros nomes ventilados para essa chapa que parecem recusar a vaga de vice, meio com a ideia de que quem ficar nessa posição pode acabar sem nada. Então eu pergunto para o senhor, essa chapa tem chance de vencer a eleição em São Paulo? Tem chance. Eu tinha dito já que o Tarcísio é um candidato bem fraco, eu acho ele muito fraco. É um candidato que disputou uma eleição passada que foi muito ajudado, porque havia uma sensação de que ia polarizar entre o Rodrigo e o Haddad. Ele é alguém que tem poucas entregas, a entrega do Tarcísio é a venda da Sabesp
e o pedágio free flow, né? Não teve assim uma novidade implantada, uma linha nova, uma ideia diferente. Passou aquela vergonha daquela história lá do Trump, de pedir para que tributasse, taxasse as coisas de São Paulo, o café, a laranja, enfim, é alguém que, de fato, coitado, ele não é nem por mal, ele mora em Brasília, ele gosta de Brasília, e agora ele ficou desanimado, porque ele queria ter sido candidato a presidente. Então ele está sendo candidato agora meio que forçado, né? Então eu sinto assim ele meio desanimado para a eleição de governador, tanto que os números dele não são números sim, sensacionais. É que o estado de São Paulo é um estado bem equilibrado e é um estado financeiramente muito ajudado pelo governo federal. Só nesse último ano o Haddad deu para o Tarcísio aqui 12 bilhões de reais em coisas tributárias que eram parte da dívida de São Paulo que foram abatidas, né? Então, assim, é preciso questionar o Tarcísio para dizer para ele, e aí eu creio que qualquer um que tenha a condição de fazer esse questionamento vai, no mínimo, colocá-lo em situação equilibrada. Aqui na capital, por exemplo, na pesquisa de hoje que vocês mostraram, o Haddad está na frente na capital, na grande São Paulo está na frente, ele continua perdendo, é no interior de São Paulo, aonde as pessoas falam que é muito mais conservador, enfim, mas eu não vejo esse conservadorismo em muitas cidades. Se você disser para eles os pedágios que eles estão pagando, as coisas que sobrou para eles, assim, o que tem de novidade no interior a favor? A coisa do feminicídio, da violência, tem alguma coisa, uma novidade que São Paulo implantou? São Paulo implantou uma coisa diferente. São Paulo era antigamente o condutor do Brasil. Hoje, São Paulo está sendo conduzido pelo Brasil. Quando você fala em novidade no Brasil, é o agro, que está lá no Centro-Oeste, é a força política do Nordeste. Onde é que está a força política de São Paulo? Né? Que o governador de São Paulo não é apenas um governador, ele tem que influenciar nas decisões nacionais. Nós aprovamos a reforma tributária. Qual vai ser a consequência para São Paulo dessa reforma? O governador sabe dizer isso? Ele indicou alguém para acompanhar essas coisas? Então, eu tenho a impressão que o Tarcísio, ele, embora seja, claro, é diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa mais dura, mais difícil. O Tarcísio é um rapaz educado, é um moço inteligente. Mas quando ele fala, por exemplo, sobre ser CEO, que o governo precisa de um CEO, eu pergunto ao Tarcísio e a todos vocês, qual foi a empresa que até hoje o Tarcísio gerenciou na vida dele? Ele não tomou conta nem de um carrinho de amendoim, ele sempre foi servidor público. Então, não acho que ele tenha autoridade suficiente para falar mal de servidor público, como ele fala. E faço uma defesa enfática dos servidores públicos, das coisas que ele havia prometido para a Polícia Militar aqui em São Paulo, que não cumpriu, por isso que ele tem esses números baixos, por isso que ele tem um número baixo por conta da questão dos professores, que ele também não cumpriu. Então, assim, acho que ele é questionável. Agora, é evidente que ele é um bom candidato e vai ser uma disputa acirrada. Nós conversamos com o ex-ministro do Empreendedorismo, ex-governador de São Paulo, Márcio França. Obrigado pela entrevista, ministro. Espaço sempre aberto aqui na CNN Brasil ao senhor. Obrigado a vocês. Amanhã, sexta-feira, né? 4-0, se Deus quiser. 4-0, mais que isso. Depois do empate, né? É o mínimo que a gente espera. Obrigado, ministro. Valeu.